A história que você aprendeu sobre os 33 anos de Jesus está incompleta. E a razão para isso é um segredo que governos e historiadores ignoraram por 2000 anos. Para muitos, a vida do Filho de Deus foi curta demais, uma tragédia. Mas e se eu te dissesse que não foi acaso? Que o tempo dele na Terra não foi uma vida, mas a contagem final de uma profecia, de um código e de um plano perfeito. O que vou te revelar agora está escrito em profecias, em números e em leis milenares. A cada minuto, você vai entender um novo pedaço desse quebra-cabeça e, quando todas as peças se encaixarem, a verdade vai mudar a forma como você enxerga o tempo que Deus te deu. A maioria das pessoas aceita sem questionar a idade de Jesus. 33 anos. 3 décadas e pouco mais de 3 anos. Mas para quem investiga a fundo, essa idade não faz sentido. Ele já não era o Filho de Deus desde o nascimento? Por que ele não começou a pregar com 20 ou até mesmo 25 anos? Por que 3 décadas de silêncio, de trabalho como carpinteiro, de uma vida comum e escondida? Esse é o primeiro mistério. A resposta está em uma lei antiga, a lei mosaica. Ela dizia que os levitas, os responsáveis pelo serviço sagrado diante do povo, só podiam iniciar suas funções a partir dos 30 anos. Isso não era uma regra aleatória. O número 30 representava maturidade espiritual. Era a idade em que um homem estava pronto para lidar com as coisas sagradas de Deus. Antes disso, eles não podiam ministrar. Em outras palavras, Jesus não poderia ter iniciado sua missão antes da hora. Ele não se antecipou ao plano do Pai, mas esperou o tempo exato, o momento perfeito. Seus primeiros 30 anos não foram desperdiçados, mas anos de preparação. E aqui é que as coisas começam a ficar interessantes, porque o padrão dos 30 anos não se restringe apenas à lei. A Bíblia mostra que ele se repete em outras figuras que apontavam para Cristo. Pense em José. Ele tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó e se tornou o governador do Egito, salvando milhões de pessoas da fome. Ele foi ungido para uma grande missão em uma terra estrangeira aos 30. Agora pense no rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, aquele que se tornaria o maior monarca de Israel. Ele também tinha 30 anos quando foi ungido rei sobre o povo. E ainda temos o profeta Ezequiel, que tinha 30 anos quando começou a receber as visões de Deus. Nada disso é coincidência. Lucas, um dos autores do Evangelho, faz questão de dizer algo muito específico sobre Jesus. Ele diz: "E Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Isso não era uma informação aleatória. Era uma assinatura, uma pista para mostrar que Jesus estava seguindo um padrão, uma agenda divina que havia sido estabelecida por séculos. Aos 30 anos, ele não era um jovem entusiasmado, mas o homem perfeito, preparado para o serviço mais sagrado de todos. A idade de 30 era a chave de acesso. Isso nos ensina algo profundo. Obedecer ao tempo de Deus é tão importante quanto obedecer à sua vontade. Mas se o começo estava em 30 anos, o que dizer sobre os 3 anos seguintes? O ministério público dele foi tão curto, mas a obra foi tão grandiosa. O que ele fez em apenas 3 anos? Ele percorreu cidades, curou cegos, leprosos e devolveu vida aos mortos. Em apenas 3 anos, ele cumpriu cada profecia que existia sobre o Messias. Tudo o que parecia pouco, na verdade, foi suficiente para mostrar quem ele era. O Messias prometido, o Filho de Deus. Mas o mistério da idade de Jesus não termina aqui. O que nos leva a um dos paralelos mais impressionantes da história. O paralelo com o rei Davi, o maior monarca de Israel, e a figura que simbolizava a promessa de um reinado eterno. A Bíblia nos conta que Davi reinou por 40 anos. 7 anos em uma cidade, mas depois, por exatos 33 anos em Jerusalém, a cidade que se tornaria o coração espiritual de Israel. Agora pare e pense comigo. Jesus é chamado repetidamente nas Escrituras de Filho de Davi. Ele veio da linhagem de Davi e foi reconhecido como o herdeiro das promessas feitas a esse rei.
Será que é apenas uma coincidência que Jesus tenha vivido exatamente 33 anos? O mesmo tempo que Davi reinou na cidade de Jerusalém? Não, isso foi profético. Davi governou a cidade terrena por 33 anos. Mas Jesus, o descendente prometido, viveu 33 anos para mostrar que ele não apenas cumpria, mas superava o reinado de Davi. Enquanto Davi reinava com exércitos e fronteiras, Jesus reinou de uma forma completamente diferente, com autoridade espiritual, com palavras de vida e com o sacrifício da cruz. O trono de Davi estava em Jerusalém, mas o trono de Jesus é eterno, estabelecido nos céus e nos corações. Jesus não é apenas um sucessor de Davi, mas o verdadeiro rei prometido. A vida dele foi o cumprimento da realeza eterna. E o número de 33 anos era a sua assinatura, o seu selo profético. E aqui está o detalhe que eleva o mistério a outro nível. Na Bíblia, os números nunca são aleatórios. Eles carregam significados espirituais profundos. O número 3 é o número da perfeição divina. Vemos isso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vemos nas 3 tentações no deserto, nas 3 vezes em que ele orou no Getsêmani e nos 3 dias em que permaneceu no túmulo antes da ressurreição. O número 3 sempre aponta para algo completo, perfeito em Deus. Agora, quando temos o número 33, estamos diante de uma intensificação desse padrão. É como se a perfeição de Deus fosse elevada ao seu máximo, a plenitude. E o que é mais chocante é que essa assinatura estava lá desde o início. No primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, o nome de Deus, Elohim, aparece exatas 33 vezes. Esse número já estava marcado como o selo da obra divina. Isso prova que quando Jesus entregou a sua vida, ele não estava morrendo jovem. Ele estava morrendo no auge da plenitude. Foi a assinatura final de Deus. O número 33 simboliza a realeza de Davi, a perfeição da Trindade e a nova criação que começou em Cristo. Não faltava nada, nem sobrou nada. Ele estava no tempo certo, no número certo, na medida certa. Mas o que eu vou te mostrar agora é a prova definitiva de que tudo estava planejado. A profecia de Daniel, no capítulo 9, é uma das mais impressionantes da Bíblia. Ela aponta diretamente para o tempo exato da morte de Jesus. O anjo Gabriel revelou a Daniel sobre as chamadas 70 semanas. Cada semana nesse contexto profético não significa 7 dias, mas 7 anos. Um ciclo de 490 anos. Dentro desse período, o anjo disse que o Messias viria e seria tirado. E a parte mais importante seria na metade da semana. Ou seja, no meio de um ciclo de 7 anos, o ungido morreria. Se você fizer a contagem a partir do decreto para a reconstrução de Jerusalém, chega exatamente ao período do ministério de Jesus. E foi na metade dessa última semana profética, aproximadamente 3 anos e meio depois de iniciar seu ministério, que Jesus foi entregue à morte. Aconteceu por volta de seus 33 anos de idade. Isso prova que a morte de Cristo não foi um acidente, não foi uma tragédia inesperada. Pelo contrário, estava cronometrada no relógio profético de Deus. As peças finalmente se encaixam. A lei dos 30 anos, o reinado de Davi, a numerologia perfeita, a profecia de Daniel. Cada detalhe da vida de Jesus foi planejado com precisão divina. Os 33 anos não foram uma vida curta, mas o tempo necessário e perfeito para a missão mais importante da história da humanidade. A grande mensagem aqui é clara. Não é a quantidade de tempo que determina a grandeza de uma vida, mas a plenitude do propósito cumprido nela. Jesus viveu 33 anos e mudou a eternidade. Ele nos ensina que cada momento conta, que cada escolha tem um peso eterno e que o nosso tempo também pode ser usado para algo muito maior do que imaginamos. Portanto, a grande questão é o que você fará com o tempo que Deus te deu. A decisão de descobrir e viver o propósito, de se entregar a esse plano divino, não é uma ação puramente mental. É uma rendição espiritual. E toda rendição verdadeira começa em um lugar de oração.
antes que essa clareza se perca na correria do dia a dia, antes que o inimigo tente roubar a semente que foi plantada no seu coração, vamos selar a verdade que ouvimos aqui no único lugar onde ela ganha poder real, na presença de Deus. Por isso, eu te convido, onde quer que você esteja, a se unir a mim em oração, não com palavras vãs, mas com um coração que anseia por uma vida de significado. Pai Celestial, em nome soberano de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, não com nossa própria força, que é falha, mas na Tua autoridade, que é inabalável. Nós te agradecemos por revelar a verdade sobre a vida de Cristo, que não foi um acidente, mas um plano perfeito, meticulosamente cronometrado. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que agimos com ansiedade, tentando controlar nosso próprio tempo e caminho, esquecendo que cada minuto da nossa vida está em Tuas mãos. Purifica nossos corações de toda pressa e impaciência que nos afasta de ouvir a Tua voz. Pedimos agora, Pai, por um dom de discernimento aguçado. Abre nossos olhos espirituais para que vejamos o propósito que o Senhor colocou em cada um de nós. Abre nossos ouvidos para que possamos distinguir a Tua voz em meio ao barulho do mundo. Ajude-nos a honrar o tempo que nos deste, a viver com propósito e a impactar o mundo com a Tua presença. Nós selamos esta oração no sangue de Cristo e decretamos uma mudança de identidade. Não somos mais vítimas do tempo, mas instrumentos que carregam a Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. O que vivemos aqui nestes minutos foi poderoso. Mas entenda algo crucial. O conhecimento por si só não gera transformação. Ele gera responsabilidade. A grande pergunta depois de um vídeo como este não é o que eu sei agora, mas sim, como eu vou viver a partir de agora. Para vencer a guerra lá fora, você precisa primeiro vencer a guerra aqui dentro, estabelecendo uma conexão inabalável com o seu Criador. Para isso, na descrição e no topo dos comentários, você vai encontrar o protocolo de conexão com Deus. É um guia prático para você nutrir um diálogo vivo com o Criador. É o método que eu uso para blindar meus pensamentos, alinhar minhas emoções e fortalecer meu espírito todos os dias. Se você sente que precisa se conectar profundamente com o Pai e se libertar das amarras internas que te tornam vulnerável, este protocolo é para você. Clique no primeiro link da descrição e comece ainda hoje. Se você sente que este vídeo edificou sua vida, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos poderosos como este. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.